Mais uma vez, graças a Deus, que a paz e a luz estejam com vocês. Hoje vamos falar da simplicidade. Há uma confusão que muitas pessoas elas têm entre a palavra simples e simples. São praticamente, o significado é o mesmo, mas a colocação delas, dependendo do assunto, ela é usada a palavra simples ou simples. Mas aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim, o apóstolo falando da igreja, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Bom, ele queria evitar que a mente dos irmãos de Coríntios não fosse corrompida com engano, para que eles não perdessem a sincera e pura devoção ao nosso Senhor Jesus. Ora, Cristo desvendou o mistério de Deus, o revelando em si mesmo para nós, como Deus é, tornando assim uma vida mais fácil, espiritualmente falando com Ele. Ora, simplicidade, traduzida ela da melhor forma possível, é jeito fácil de ser. É uma pessoa descomplicada, é algo descomplicado. Assim é o Senhor. O Senhor é simples, o Senhor é objetivo, o Senhor não é de rodeio. Deus não é complicado. O seu jeito fácil de ser, humilde e simples, nos dá a condição de entendê-lo, de compreendê-lo, de viver com ele de uma forma muito grande, né? Assim são as pessoas que permanecem na simplicidade de Cristo. Elas também tornam-se descomplicadas e de um jeito fácil de ser. Nós éramos muito difíceis demais, nosso jeito era insuportável. E todos aqueles que passam a viver em Cristo passam a ser descomplicados também, né? Quantas pessoas ainda são complicadas de convivência, estão dentro da igreja, com um jeito difícil de ser. Pessoas se tornam qualquer tipo de relacionamento pesado, dificultoso. E o que dizer aqueles que realmente convivem com pessoas complicadas? Tem que haver muita tolerância, tem que haver muita disciplina espiritual. Lá em Gênesis 25, livro de Gênesis, capítulo 25, e no versículo 27, fala sobre o nascimento de Esaú e de Jacó. E aqui diz que ambos cresceram juntos, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E como foram seus pais Abraão, né? Isaac. E amava Isaac a Esaú. Quer dizer, ele tinha uma preferência por Esaú. Por quê? Porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Quando nós olhamos para cá, o pai amava um. Ele tinha uma preferência sobre um. E sobre o filho que fazia algo que ele gostava, mas era algo terreno que ele gostava. Ele gostava da caça que era bem preparada para ele, né? Já a mãe, ela preferia o outro, não pelo que ele fazia, mas pelo seu jeito de ser. Fácil de conviver, né? Descomplicado. É uma maneira simples da qual ele vivia. Ora, a preferência do pai não era a preferência de Deus, e a preferência da mãe era a preferência de Deus. Deus não está preocupado com o que as pessoas venham saber fazer fisicamente, terrenamente. Não. Deus, ele quer pessoas assim que se aparelhe com ele, seja como ele, ou venha a ser como ele. Pessoas de jeito fácil de ser, pessoas que sejam descomplicadas, né? É isso, essa preferência da mãe de Jacó
era a preferência divina, tanto é que esse recebeu a herança da primogenitura. Mas puxando para o lado de hoje, entre os filhos de muitos casais, de muitos pais, muitas vezes também é vista essa preferência. E entre a preferência que um pai e uma mãe têm por certos filhos, quem está correto? De repente o pai prefere tal filho porque ele faz as coisas que agradam na terra. E de repente a mãe prefere tal filho porque é uma pessoa simples, descomplicada, né? Ou vice-versa, ou filhas. Então veja que a preferência, o amor devido maior às pessoas que são simples na maneira de viver, descomplicadas, é a preferência correta. Então, meu amigo, minha amiga, eu sinto muito por você que tem uma preferência por um filho, porque é habilidoso nas coisas terrenas, e não tem preferência por aquele que tem uma vida simples de ser, uma forma simples de viver. É uma pessoa descomplicada, é fácil de conviver com ela. Então, você está errado, seja você quem for. Né? Tem que aprender a olhar assim como Deus ele olha. Tem que ser assim, porque a pessoa simples faz as coisas tudo às claras, nada escondido. Né? Mateus 10, 16. Abra sua Bíblia em Mateus 10, versículo 16. Jesus disse assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu gosto muito particularmente desse versículo aqui. E é importante nós compreendermos sempre o que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo que quem é simples não tem malícia. E por isso não é envolvido estando em meio a maliciosos. Pessoa simples vive no seu jeito de ser, na sua simplicidade, descomplicada, sem malícia no coração. E não são afetados e arrastados pelo jeito errado, pelo jeito malicioso dos outros. É isso que ele está dizendo aqui. O livro de Romanos, capítulo 16, e no versículo 18, o apóstolo vem dizendo aqui nesse versículo, 17 e 18, diz: rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Isso para que não seja envolvido com os escândalos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Bom, aqui está aquilo que eu havia falado. Embora a simplicidade humana ela seja totalmente diferente da do Senhor, por isso ela é perigosa e muitos acabam se confundindo com isso. Essa simplicidade do ser humano em si, não aquela simplicidade de Cristo Jesus, né? A simplicidade de Cristo dá a percepção do mal, mas não deixa a pessoa maliciosa. Mas a simplicidade humana do homem não lhe dá a percepção do mal. É isso que ele está dizendo. E por ela não ter essa percepção, por ela não ter esse discernimento, é que ela é envolvida pelo demônio. Então, essa é a diferença. Ela é perigosa. Deixa os homens desprovidos a serem enganados, porque não prestam atenção. Essa simplicidade que ele está dizendo aqui é aquela que não deixa a pessoa prestar atenção nas coisas erradas, nos males. Vai em Provérbios, capítulo 14. Nós temos aqui
um versículo muito bom, Provérbios 14, versículo 15, que diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Bom, é isso aqui. Aquele que anda correto, ele olha a forma que está vivendo, que está andando, que ele está praticando. Ele não se importa com as palavras que são fora da sua maneira de ser, da sua maneira correta de andar, da sua maneira justa. Então ele não vai acatar as palavras que não bate com a sua condição de vida espiritual. Não, ele vai para deixar fora do coração dele. Ele não está nem preocupado com o que estão falando. Né? Mas já esses simples que não têm aquela visão do problema, do mal, ele dá crédito a cada palavra. Tudo que se fala para ele, ele aceita, ele concorda. E é por isso que sofre, é por isso que é destruído, é por isso que é amarrado, é por isso que é dominado pelo mal. Porque tudo que ele escuta, ele credibiliza, ele deixa entrar no coração dele, passa a sofrer por causa daquilo lá, passa a ser dominado com aquilo lá. É isso aqui que a palavra está dizendo, né? Aquele homem que anda correto, ele analisa as palavras de acordo com o que ele está andando. Não bate, a minha vida está na palavra, ele não acata. O outro não. O outro aceita qualquer palavra e fica ali sofrendo com aquela palavra errada que entrou no coração dele. Provérbios 22, no versículo 3, diz assim: o avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. É aquilo que eu já falei. É aquele discernimento que eu prestei a vocês que estão escutando aí. Né? É aquela simplicidade de Cristo, que não é ser malicioso, mas sabe prestar atenção. Tem atenção ao mal que quer envolvê-lo. Da simplicidade daquele que não consegue enxergar o mal que está ali rodeando. Né? O avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam, sofrem bem, são envolvidos, né? São abocanhados, são dominados. Então, essa simplicidade fora da atenção que a vida tanto precisa, que é ruim. Salmos 116, se eu voltar um pouco no versículo 6, diz assim: o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Vemos aqui que aqueles que são da simplicidade de Cristo são guardados por Ele. Veja a diferença. Não caem em cilada, não caem em armadilha, pelo contrário, se desviam disso. São essas pessoas com a simplicidade de Cristo, que não são pessoas maliciosas, essas pessoas que dão atenção aos avisos de Deus, são essas pessoas que são guardadas por Ele. Então não seja uma pessoa difícil para Deus, não seja. E para as outras pessoas que pertencem a Ele em sua vida, seja uma mulher descomplicada, seja um homem descomplicado, não se aparte da simplicidade de Cristo. E se você não vive ela, então você saia, deixa a sua simplicidade, aquela que não dá para você percepção do mal, sabe? Aquela que é cheia de malícia. Entra para a simplicidade do Senhor Jesus. Jesus é simples, não é complicado, não é difícil, não, claro que não. Os seus mandamentos não são pesados, são prazerosos para a alma, é leve. Cristo, o seu fardo, o seu jugo é leve, não é pesado. Então, deixe de ser essa pessoa descomplicada, deixe de ser essa pessoa com jeito difícil de ser e se apegue ao Senhor Jesus. Tudo ficará mais fácil, tudo ficará melhor. Que Deus te abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abundantemente com essa palavra. Amém?